Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz aos irmãos aqui no YouTube e aos irmãos aqui presentes, graça e paz. Vamos estudar esse tema: a lei e a graça, evangelizando o crente. Como assim, irmão? Eu estou evangelizando o crente? Eu estava conversando um tempo atrás com um pastor, e eu sentia na nossa conversa que ele ficava preocupado quando eu estava perto dos membros da igreja que ele pastoreia. Eu percebi isso, você percebe, né? E a gente estava em um grupo tal, e a maioria que estava lá naquele grupo era da igreja dele, né? Eu estava com família, com amigo e tal. E eu percebia que nas entrelinhas ele se incomodava com o que eu falava tal. Por quê? Porque ele estava percebendo que o que eu estava falando da Bíblia, ele nunca tinha falado para a igreja dele. E aquilo estava despertando uma curiosidade na mente daqueles irmãos que nunca tinham ouvido aquilo. E é claro que eu não posso ser evasivo, né, antiético, para destruir tudo aquilo que ele vem construindo, não é isso? Então eu me acalmei mais um pouco e fui ali liberando uma palavra ali de sabedoria entre os irmãos, mas não dando muito a entender. Eu estava parecendo como Jesus fazia, né? Jesus contava uma parábola. E quando Jesus contava uma parábola, apenas os discípulos entendiam. Ele dizia: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Alguns entendiam e outros não, porque ele não queria que todos entendessem. Quem está entendendo? Então, nós que conhecemos esta palavra, a mensagem da graça, você vai naturalmente enfrentar situações que você vai estar conversando com um irmão de outra igreja e você vai dar vontade de falar certos assuntos, mas que Deus vai te ensinar que não é o momento ainda, porque existe alimento sólido que a criança não pode comer, né? Então tem que ser devagarzinho ali. A criança está no leite, então para você tirar aquele leite, tirar a verdura, a fruta, para depois começar a colocar o mocotó, meu irmão, é trabalho, porque você tem que edificar e não destruir o que já está sendo edificado. Então, no caso desses irmãos, eles têm sido edificados segundo a orientação lá do pastor deles. Então, não posso chegar e bagunçar e depois dar as costas e deixar o povo lá confuso. Não. É por isso que quando eu começo a pregar aqui, os irmãos acham ruim. Ô irmão, tu demora demais. Mas eu gosto de explicar nos mínimos detalhes. Tá bom? Então, eu comecei a falar algumas coisas e aí eu fui me controlando em outras, mas naturalmente alguns: ô irmão, eu já pensei assim, eu penso assim, só que ninguém nunca me falou dessa forma, irmão. Eu digo: é. E essa semana eu estava conversando mais uma vez com esse irmão pastor, e aí eu comecei a falar, já que estava só eu e ele, então eu comecei a me aprofundar mais um pouco, e olha como a mente da pessoa vai abrindo, né? Mesmo ele sendo pastor de um ministério, ele começou a: rapaz, muito interessante isso, tal. Tem que ser assim. Mas eu vou deixar de falar? Não, nós precisamos falar, mas falar com cuidado, com sabedoria, para que haja um entendimento. Agora, se a pessoa entendeu e não quer aceitar, aí já não é comigo, já não tem nada a ver com a pessoa. Mas se você explicou certinho, só não faça igual algumas pessoas aí que às vezes vão tem gente que vai tentar pregar para uma pessoa. Eu tinha uma irmã que eu dizia: ô irmã, eu tenho muito o que fazer, irmã. Eu estou ocupado, eu estou na correria. A irmã tentou evangelizar não sei quem na escola e chegou lá, foi falar sobre o dízimo, sobre língua estranha, sobre demônio, e embolou tudo. E na hora não desenrolou o manto. Ô pastor Elcio, o irmão pode me ajudar aqui para explicar? Eu digo: minha filha, eu estou aqui ocupado com minha filha na escola, fazendo comida, com os meus trabalhos. Como é que eu vou parar agora para te explicar isso? Não tem como. Eu falei: pega o tema aí, vai mandando o tema assim, vai mandando a mensagem. Se a pessoa tiver curiosidade de estudar e entender, a pessoa dá um retorno, aí a gente continua a conversa. Se não, vida que segue: eu não acredito, não creio dessa forma. Vá em paz. Você não vai deixar de ser filha de Deus e eu não vou deixar de ser filho de Deus. Eu não quero tirar a tua paz e também não venha tirar a minha.
A lei e a graça, evangelizando o crente. Então por que evangelizar o crente? Porque, preste atenção, Jesus não pregava para descrente. Jesus não pregava para incrédulo. Mas, irmão Elcio, você tem que pregar o evangelho para o que está lá no carnaval. Você tem que pregar o evangelho para aquele que está lá na igreja, na religião A, ou B, ou C. Não, irmão, não é assim. O evangelho tem que ser pregado para todos. Não é isso? O evangelho é pregado para todos. Agora, nem todos vão receber o evangelho. É diferente. Mas o evangelho é pregado para todas as pessoas. Ah, mas você não pode pregar para mim não porque eu sou católico. Não, posso. E você também pode pregar para mim. Agora, se eu quero te ouvir, é uma história. Se você vai parar para me ouvir, é uma história. Cada coisa, cada qual no seu qual. Agora, eu estou em casa e de repente chegam os irmãos lá. Eu chamo de irmão porque eles creem em Deus, mas de uma forma diferente. Chegam os abençoados lá da TJ, né? Ah, nós queremos trazer um texto bíblico aqui. Eu digo, pronto, quando eu tenho tempo. Quando eu não estou com tempo, eu digo, gente, eu estou na correria aqui. Mas agora eu estou com tempo, eu paro um pouquinho. Ah, vamos lá na Bíblia, porque a Bíblia diz assim. Aí eu dou aquela respirada, né? Digo, isso aí, vocês estão ensinando. É isso aí. Aí eu começo também, né? Em cima daquilo que ele falou, eu começo falando da graça, do Evangelho, de Cristo. Daqui a pouco o abençoado olha para mim. Amém? Ah, até a próxima. Aí vai embora, né? Não aguenta ouvir. Eu falei, vai em paz. Tem uns que ficam mais, a gente vai ali conversando. Então nós somos livres, né? Nosso estado é o estado laico. Então a gente pode falar da religião que quiser. Não pode ficar ofendendo e tal, mas pode falar. Então não é a pessoa, é a doutrina. Então nós estamos tratando de doutrina. Vamos lá. Por que evangelizando o crente? Porque tem muito crente que não conhece a Bíblia. Então o objetivo é ensinar a Bíblia e evangelizar as pessoas, né? Levar o evangelho para essas pessoas. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 7, versículo 12. O que era que estava acontecendo aqui? A carta aos Hebreus, ela foi escrita, tudo indica que foi por Paulo, lá por volta do ano 64 depois de Cristo, tá? Depois da ressurreição de Cristo, lá por volta do ano 64, essa carta foi escrita, 64 a 68. Quando Paulo escreve aos Hebreus, Jesus de Nazaré já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Só que tinha um problema aqui. Os hebreus, porque a carta é direcionada aos hebreus, os hebreus, eles não estavam convertidos a Cristo. Eles estavam vivendo a lei de Moisés. Paulo agora, depois da morte de Jesus, começa a evangelizar os crentes. Porque esses crentes aqui, eles acreditavam em Deus, eram filhos de Deus. Eram os hebreus que acreditavam em Deus, mas por meio da lei de Moisés. Então eles acreditavam que tinham que fazer sacrifícios. Eles acreditavam que Deus estava no templo. Eles acreditavam que tinha que fazer a circuncisão do menino de 8 dias de nascido. Eles acreditavam que tinha que praticar todo aquele legalismo que Moisés pregava, a lei de Moisés. Então Paulo começou a ter dor de cabeça com esse povo, mostrando para essas pessoas que a partir da cruz não era mais igual no tempo de Moisés. Então Paulo agora começa a separar os pactos, explicando o antes e o depois. Se o pregador, se o pastor, se o líder da igreja, ele não explicar isso, ele pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ele ensina o crente, o filho de Deus, a praticar essas coisas. E aí eu vou dizer uma coisa: ninguém consegue praticar a Bíblia. Mas o pregador, o pastor, ele passa uma imagem de que ele consegue, porque ele é muito santo, e os membros que não conseguem, tem que se virar para não conseguir. Como você, o membro, não consegue e o pastorzão consegue, aí o que é que ele faz? O que é que ele faz? Vocês têm que sacrificar. Porque o que é sacrificar? É justamente você pagar uma indulgência por aquilo que você não consegue fazer.
Não, já que você não vai conseguir cumprir a Bíblia, porque a palavra diz lá em Gênesis, porque a palavra diz lá em Daniel, porque a palavra diz lá em Abacuque, porque a palavra diz lá em Apocalipse. Como eu sei, como o pastor sabe que ninguém vai conseguir cumprir a Bíblia, aí ele começa a cobrar sacrifício. Você que não está conseguindo, venha para o altar, traga a tua oferta alçada, traga teu dízimo, traga isso, venha pagar o preço. E era isso que estava acontecendo aqui, ó. Porque as pessoas não estavam entendendo. Agora aqui, corta para mim. Olha lá. Pois quando muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da... Está na sua Bíblia, ó. Qualquer Bíblia tem isso aí. Qualquer Bíblia tem isso aí. Quando muda o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Eu estava vendo numa programação no YouTube uma mensagem de um líder aí, né? O Malacheia dizendo que você não pode tirar o dízimo e fazer o que você quiser com o dízimo, porque o dízimo é de Deus e o dízimo tem que ser entregue ao sacerdócio ou ao sacerdote. Ele fala isso, está aí. Então ele disse que ele diz assim no vídeo, você não tem direito de administrar o dízimo tem que ser entregue ao sacerdote. Agora imagine, preste muita atenção, imagine um homem desse que prega na televisão para milhares de pessoas, imagine um homem desse que é famoso, que tem milhares de empresários dentro da igreja dele, ou das igrejas, porque tem muito. Imagine o quanto de milhões que esse homem não recebe de dízimo de pessoas milionárias que congregam com ele. Ô irmão, se você está com inveja, estou com inveja não, irmão, aquilo é um engano. Por quê? Porque ele diz que aquelas pessoas não podem administrar o dízimo, porque o dízimo tem que ser entregue ao sacerdote. E quem é o sacerdote? Ele, o bonitinho. Não, eu sou sacerdote, então você não tem direito de administrar o seu dízimo. A oferta não, a oferta você faz o que você quiser, mas os 10% que é de Deus, que está em Malaquias, né? Não é de Deus, irmão? Está onde? Malaquias. Os 10% que é de Deus, você tem que trazer para a casa de Deus, que ele diz que é a igreja evangélica, e você tem que dar para o sacerdote administrar. Agora minha pergunta é, quem foi que disse que ele é sacerdote? Eu sei quem foi que disse. Os crentes que não conhecem a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz diferente. Pois quando muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da... E quando for... Aí você vai para a Bíblia, irmão. Ô Malacheia, você está dizendo que é sacerdote e tem que receber meu dízimo. Mas a Bíblia diz que o sacerdote mudou. E se o sacerdote mudou, não é mais o homem, não é mais o pastor que é o sacerdote, não é mais o padre. Quem é o sacerdote agora? Quem é? É quem? Está vendo que as pessoas sabem? Porque o sacerdote agora é Cristo. Mudando o sacerdócio, necessariamente também faz mudança de quê? Da lei. Então o dízimo era praticado na lei e era entregue aos sacerdotes. Não tem mais a lei, porque mudou a lei e mudou também o sacerdote. E agora, como é que fica aí? Não tem sacerdote e não tem lei. Se não tem sacerdote e não tem lei, não tem o dízimo que era da lei, que era entregue ao sacerdote. E não tem sacerdote, não tem lei, não tem dízimo, e também não tem o templo para entregar o dízimo, que era em Jerusalém. E agora? Aí vem dizer que o irmão Elcio é herege. Vem dizer que nós estamos enganando as pessoas? Não, eles estão com medo, porque essas verdades estão se espalhando pelo mundo afora, e pessoas lá de dentro já estão abrindo os olhos. Agora a questão é, vai decidir ficar no engano e viver a verdade, ou vai viver a mentira fantasiada de verdade? É uma decisão sua e eu respeito. A Bíblia diz que Jesus ele não era da tribo de Levi, porque a tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Jesus ele veio da tribo de...
Judá, de tribo essa que Moisés nunca falou de sacerdote. Então Moisés nunca disse que da tribo de Judá iria sair sacerdote para administrar templo. Moisés nunca falou que da tribo de Judá iria sair um sacerdote para receber dízimos, sacrifícios no templo. Moisés nunca falou isso. Mas Jesus, ele não veio da tribo de Levi, da tribo sacerdotal. Ele veio da tribo de Judá. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque os ateus conhecem isso aqui, ó. Eles não creem em Deus, mas ele conhece a história. Aí o ateu que conhece a história chega para os crentes nas redes sociais e diz assim: vocês estão sendo enganados. Os pastores estão roubando vocês, porque o Jesus que vocês acreditam não era sacerdócio da tribo de Levi para receber dízimo. Ele era do sacerdote, ele era da tribo de Judá, tribo essa que não servia no templo. Aí sabe o que é que o crente fanático religioso diz? O ateu tá endemoniado. O ateu está endemoniado. Não, ele não está endemoniado, não. É porque ele leu a Bíblia, ele entendeu, apesar dele não crer em Deus, ele entendeu a Bíblia, o livro histórico. E você que diz que acredita na Bíblia, acredita em Deus, está caindo na conversa desses homens por aí. Mudou a lei, mudou o sacerdócio. Romanos capítulo 8, versículo 2, olha o que diz. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito, de quê? De vida em quem? Pronto, então antes que alguém diga assim: bom, já que não tem lei, a lei você está falando que mudou, então vou viver agora desgovernadamente? Eu vou viver agora de qualquer jeito porque não tem uma lei, meu irmão, para me instruir? Tem sim, mas não é a lei para os judeus, é a lei de Cristo para a tua vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo, disse Paulo aos Romanos, me livrou da lei do pecado e da... Então, cadê? Aqui. Então essa lei que mudou, essa lei que não vigora mais, era a lei do pecado e da morte. Essa lei saiu, que era uma lei de pecado e morte, e entrou a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Você não está vivendo a lei do pecado e da morte, que era a lei de Moisés, que mudou. Você está vivendo agora a lei do Espírito de vida. É por isso que João disse assim: nós passamos da morte para a vida, porque eles saíram da lei de Moisés e agora estavam vivendo na lei de vida, na lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Aí Paulo, com muita sabedoria, ele explica isso aos romanos: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei de Moisés era a lei de condenação e morte, era a lei de pecado e morte. Então tudo que as pessoas faziam debaixo da lei tinha uma consequência. Havia pecado, que era pecado de morte. E a lei de Moisés não era os 10 mandamentos. As pessoas dizem: não, eram os 10 mandamentos. Não. A lei de Moisés tinha 613 ordenanças. E dentre essas ordenanças, além dos 10 mandamentos, havia muitas indulgências para aquele povo. Muita cobrança, imputação de pecado. A própria mulher que foi pega em João 8, em ato de adultério, segundo a lei, os fariseus disseram para ela: pela lei essa mulher tem que ser apedrejada. Aí Jesus não permitiu. Então se o pastor quer usar a lei, ele tem que usar a lei à risca, no pé da letra. Então se alguém foi pego na casa do pastor em adultério, na teoria o pastor tinha que matar essa pessoa, porque a lei dizia isso. Na lei de Moisés, se uma moça casasse não sendo mais virgem, ela tinha que ser levada para o sacerdote para apredejá-la. Agora, será que a filha de um pastor que casou não sendo mais virgem, o pastor vai apedrejar? Não. Então as pessoas, os líderes, usam a lei só naquilo que lhes beneficia, naquilo que lhe agrega
Infelizmente. Hebreus 7,19. Olha lá. Pois a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Irmão, vamos guardar o sábado, não aperfeiçoa. Irmão, vamos fazer jejum de Daniel. Não aperfeiçoa, era na lei. Irmão, vamos dar o dízimo na igreja. Não aperfeiçoa ninguém. Irmão, vou me ungir com óleo. Não aperfeiçoa, era na lei. Irmão, eu vou orar de 6 da manhã à meia-noite. Não aperfeiçoa ninguém. Porque tudo na lei era eu vou fazer. Eu vou pagar o preço. Eu vou me sacrificar. Eu vou buscar. E na graça não é eu, é Cristo em mim. Não é o que eu faço, é o que Ele fez. E agora, irmão Elson, o que fazer? Acreditar no que Ele fez e seguir o Evangelho da graça de Deus. Por isso que esse tema é evangelizando os crentes, porque os crentes não sabem disso. Pois a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Por outro lado, se introduz uma esperança. Olha o que Paulo falava. Se introduz uma esperança superior à lei, pela qual nos achegamos a Deus. Ou seja, as pessoas no tempo de Moisés não conseguiam se achegar a Deus. As pessoas estavam sempre distantes de Deus. Tanto é que só Moisés tinha acesso a Deus. Quando Moisés desce do monte, diz assim: ó, Deus quer falar com vocês. O povo disse: não. Se a gente ouvir Deus, a gente vai morrer. Você escuta Deus e fala pra gente, a gente vai ouvir você. Porque o povo não ouvia Deus. Havia uma parede de inimizade. Havia um ministério de condenação e morte. Só Moisés tinha acesso a ouvir a voz de Deus e transmitir para o povo, e os sacerdotes cumprir os ofícios sacerdotais. Mas, disse Paulo, por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. E qual seria essa esperança? Paulo começa a explicar uma coisa que, na verdade, já tinha sido feita, tá? Na cruz. Porque Paulo aqui está depois da cruz. Então, Paulo está explicando uma obra que foi consumada a partir do Calvário. Paulo está trazendo à existência um acontecimento que já tinha sido feito anteriormente. Não é que Deus ia fazer, Deus já tinha feito. Tem muitas coisas que os crentes estão esperando Deus fazer, quando Deus já fez. O crente vai para a igreja hoje, o evangélico, o religioso, ele diz assim: Senhor, quebra essa maldição na minha vida. Aí você vai para a Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Ele levou sobre si as maldições, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que quebrou a maldição. Eu olho para a igreja e vejo o crente pedindo ao pastor uma oração de quebra de maldição. E aí? Quem está certo nesse negócio? É o pastor que está colocando maldição no povo, e o povo, sem saber, está recebendo maldição. Teve um pastorzão que disse assim: no dia que você sair daqui, nada vai dar certo, porque você vai estar debaixo de maldição. Aí eu falei: como é que é? Quer dizer que eu tenho que ficar engolindo as suas mentiras? Você pregando a Bíblia, distorcendo a palavra, e eu tenho que... Aí sim que é maldição. Mas eu sair debaixo desse engano é bênção de Deus na minha vida. Não, porque nada vai dar certo, porque Deus vai trancar as portas, Deus vai porque eles gostam de amaldiçoar, né? Eles estão... Rapaz, gente, crente tem uma boca doce. Crente que não tem temor de Deus tem uma boca doce para amaldiçoar pessoas. O carro vai quebrar, vai faltar emprego, vai faltar o pão. Por quê? Só porque você não vai congregar mais naquele lugar. Eu quero ver essa igreja sem dízimo, vai fechar as portas. Agora pergunta para mim, a de quem fechou? A deles. Vocês debaixo de rebeldia saíram da minha igreja, da minha cobertura pastoral. Pergunta agora se eles são crentes. Tudo vivendo as suas vidas.
Não estou falando isso aqui para me gloriar, não. Estou falando isso para mostrar para vocês que vocês estão certos por obedecer a voz do Espírito. Não é estar com Elsa, é estar com a palavra. Olha aí, Hebreus 7:22. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Jesus se tornou fiador. Segundo o dicionário, fiador significa aquele que realiza um pagamento ou um cumprimento de uma obrigação por outra pessoa. Ele é fiador daquela pessoa, ou seja, nós sabemos simplificar isso, né? É alguém pagar aquilo que tu deve. Então Paulo disse que Jesus se tornou fiador de uma superior aliança. Aquela aliança antiga onde o povo devia, Jesus veio e disse assim: eu vou quitar essa dívida. Os pastores dizem que vocês estão devendo para Deus, estão devendo para Deus, que tem que pagar para Deus, que tem que tributar a Deus. Mas Jesus, ele se tornou fiador para cumprir essa dívida que havia na lei. Por isso que Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia contra o povo e Deus, cravando na cruz. Ele rasgou o escrito de dívida. Você tinha um contrato, você, modo de falar, porque nós não nascemos na lei, mas aquele povo tinha um contrato de dívida com Deus, por causa do pecado adâmico. Mas quando Cristo foi para a cruz, ele rasgou aquele contrato. Vocês não devem nada para ninguém. E disse Paulo: vocês foram comprados por bom, porque um fiador quitou a dívida. Agora o evangelho vem e diz que Deus pagou a dívida. Aí vem o pastor sabidão e diz que você está devendo para Deus. Não, irmão, não é assim não. Veja bem, era um comercial da Tigre. Segura. Ô irmão Elcio, mas se ele pagou a dívida, eu não estou acreditando que tem gente aqui pensando isso, pelo amor de... Será que é o Pai revelando? Eu não estou acreditando que tem gente aqui pensando isso. Ô irmão Elcio, se ele pagou a dívida, por que eu estou endividado? Se ele pagou a dívida, irmão Elcio, por que eu devo o financiamento? Ô irmão Elcio, se ele pagou a dívida, irmão Elcio, por que eu estou doente? Gente do céu, vamos parar com isso. É aí que o lobo entra, é aí que o mercenário entra, é aí que o pastor sabido, eu não estou dando nome, estou chamando de pastor, então serve para a carapuça vai servir, né? É aí que o sabidão entra. Você está passando por isso porque você está em rebeldia com Jeová. Você está passando por isso porque você deixou a casa de papai. Você está passando por isso porque você não está sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Não! Você não está passando por isso por causa dessas coisas. Porque se fosse assim, a maioria que nunca pisou na igreja tinha que estar passando também. Se fosse assim, todos os ateus que não acreditam em Deus tinha que ser tudo pobre. Quantos empresários tem aí que não dá nada na igreja? E por que está rico? Já que quem tem que estar rico é aquele. Aí vem o pastor sabido, malicioso, e diz assim: irmão, mas ele tem, mas não foi Deus que deu, foi o diabo. O diabo dá nada a ninguém, rapaz, para com isso, rapaz. Ele tem porque ele trabalhou, e o crente vai ter quando o crente trabalha. E a sabedoria que Deus deu para administrar o que possui. Ô irmão, mas Jesus não pagou. Fica aí assistindo. Escute aqui. Fica assistindo a esses programas de televisão. Não, irmão, é porque eu estava devendo 100 mil no banco. Eu passei a toalhinha da bênção no cartão de crédito e aí recebi um e-mail: você não deve mais nada, Jeová pagou a tua conta. Deixa de mentira, rapaz. Deixa de mentira, rapaz. Teve uma época que um abençoado, um amigo meu, dizia que era meu amigo, né? Mas era meu amigo mesmo, era amigo, por isso que eu emprestei. Pegou meu cartão de crédito do Banco do Brasil
E eu todo alegre, que na época eu não trabalhava, eu tinha um cartão de crédito amarelinho, hein? Esse irmão, esse abençoado desse amigo inventou de comprar umas roupas e não pagou. Meu nome foi pro SPC e Serasa, não é isso? Eu fiquei com o nome sujo, sem crédito, sem limite. Aí passou acho que 5 anos, né? Eles tiram, né? Eu não paguei. A dívida não era minha, eu não tinha também. Eu não paguei. Aí eu vim para a igreja, agora dá um testemunho. Pastor, eu estava devendo no banco, mas graças a Deus eu fiz uma oração, Jesus fez um milagre. Meu nome estava sujo, agora está limpo. Está limpo porque ele depois de 5 anos tira. Não é porque eu estava na igreja. Não é porque o pastor orou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Mas as pessoas gostam de manipular a mente do ser humano. Jesus disse: o sol nasce para todos, a chuva também cai para todos, para os bons e para os maus. Você sabia? Você tem um coração bom, você está passando dificuldade. Tem gente que tem um coração ruim aí, mas está desfrutando. Mas irmão, por que ele está desfrutando? Porque ele está plantando e colhendo. Ah, irmão, mas tem gente que está colhendo o que não plantou porque está roubando do outro. É isso, mas ele está sendo injusto. Você não tem que ser injusto, você tem que ser justo. Não tem inveja do ímpio. Lê o Salmo 73. Asaf tinha inveja do ímpio. Quem era Asaf? Asaf era um levita no templo de Deus. Asaf louvava ao Senhor. Só que quando ele começou a olhar para o ímpio, ele começou a olhar para o pecador, ele disse: como assim? O ateu está prosperando? Vou conjecturar aqui, né? Aquele camarada que fica lá pulando no carnaval, tem carro bom e tem casa boa. Aquele outro que é daquela outra religião, ele tem uma família abençoada, ele não adoece. Aquele outro tem um sítio. E eu sou crente, estou na igreja, estou no templo, louvando ao Senhor, estou passando fome. Foi isso que Asaf disse, está lá no Salmo 73. Ele começou a murmurar. Aí ele diz assim: depois, quando eu entrei no santuário, é claro que o santuário para ele era algo físico, mas para nós não. Para nós é quando nós entramos na palavra, no momento de comunhão com o Pai, no momento de reflexão, quando você começa a pensar, entendendo a palavra. Quando nós entramos nessa conexão com Deus, você começa a perceber que isso tudo é passageiro. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Então não é porque você é crente ou você não é crente, não, é porque a vida é assim. Jesus disse: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tenha bom ânimo. O crente, ele vive por fé. Se ele tem para comer, ele come da glória a Deus. Se ele não tem, ele não come da glória a Deus. Você pode olhar para mim hoje: ah, irmão Elcio, você daí está todo bonitinho aí, empalitosado, falando essas coisas, mas você nunca passou aperto. Você não sabe do que eu já passei na vida. Você não sabe quando eu bati o joelho no chão pedindo a Deus um prato de comida para minha mãe que estava com fome em casa. Ah, então Deus te abandonou. Deus nunca me abandonou, mas eu sempre disse: Deus abre as portas. É Deus, é Deus, é Deus. Eu lembro que eu estava orando nas igrejas lá. Ah, irmão, mas você estava na igreja e agora está falando mal do sistema religioso. Eu estou falando mal da doutrina, não é das pessoas. Tem muita gente de Deus. Os irmãos são de Deus, pessoas tementes. Eu estou falando da mensagem que é distorcida. Eu lembro que eu estava de joelho orando, pedindo a Deus um socorro. E eu não gostava de pedir nada a ninguém, porque eu sempre entendi que era Deus que via o meu coração e movia os corações. E aí vem uma irmã, bate no meu ombro, e eu lá chorando: ô irmão, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Eu: não, estou bem. Quando terminava a reunião, ela me chamava na casa dela, cesta básica, alimentação. Eu falei: minha irmã, não, minha irmã, Deus tocou no meu coração para fazer isso. Porque se tem uma pessoa que te conhece, é Deus. Ah, eu vou na igreja para Deus usar o profeta para falar comigo. E tu é surdo, é? Deus não fala com você não, você precisa de alguém para dar recado. Mas o povo gosta dessa ilusão. Aí o povo fica aí, The Power, The King, não sei o que, enganando as pessoas. Porque infelizmente, irmãos, é enganando as pessoas. Infelizmente, não tem outro nome, é enganando as pessoas. E eu fico triste, não é porque as pessoas estão perseguindo esse jovem. Eu fico triste porque, infelizmente, muitos filhos de Deus sofrendo, acreditando nessas coisas. Infelizmente.
Hebreus 7:28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Olha lá. A lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento, que foi posterior, ou seja, depois da lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então os sacerdotes da lei eram homens fracos. Nós somos homens fracos. Eu estou falando nós, aqueles que se dizem sacerdotes, né? Que se colocam como... Não são sacerdotes. E se fossem sacerdotes, seriam homens fracos. Mas nós não estamos debaixo do sacerdócio da lei. Nós estamos depois da palavra do juramento, que é a palavra constituída pelo Filho perfeito para sempre. Resumindo, no Senhor nós estamos perfeitos. Em Cristo nós estamos perfeitos. No Evangelho você está perfeito. Na lei você está fraco. Olha lá. Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Em Cristo nós estamos perfeitos. Só em Cristo. Eu estou perfeito ali naquela igreja. Eu era da igreja tal, eu era da religião X, agora eu sou da igreja... Não. Você só pode estar perfeito por meio de Cristo Jesus. Vamos lá, vamos adiantar aqui. Hebreus 9:1. Ora, a primeira aliança, a lei, também tinha preceitos de serviço sagrado, e seu santuário era terrestre, ou seja, o templo era na terra, o santuário. Tem mais? 8:9. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se tinha manifestado, enquanto o primeiro santuário, o primeiro tabernáculo, continuava de pé. Então, enquanto o templo estava de pé, as pessoas não tinham revelação do Espírito. E na época que Paulo escreveu isso aqui, o santuário dos judeus ainda estava de pé. Era o famoso templo de Jerusalém, aquele mesmo templo que Jesus falou para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra. Aquele mesmo templo que os judeus adoravam e sacrificavam, que Jesus entrou lá com cipó, né, com chicote, e colocou todo mundo para correr. Então, enquanto aquela estrutura física que representava a lei estava de pé, a revelação do Espírito não tinha chegado ainda. Porque aquele templo, ele representava uma aliança, não era apenas uma casa, ele representava uma aliança, ele representava uma doutrina. Enquanto o templo continuava de pé, o Espírito Santo ainda não tinha se manifestado. Ô irmão Elcio, e hoje o Espírito Santo manifesta na pessoa? Agora, é complicado, né, irmão? Agora, o que é manifestar? Você já percebeu que essas palavras, né, dentro de um ambiente da religião, ela tem outra conotação? Por quê? Se um endemoniado se manifesta, ele diz que o endemoniado se manifestou e está jogando cadeira para cima e está batendo e acontecendo. Aí, se um filho de Deus se manifesta, ele diz que é o Espírito Santo que tomou. Não, irmão, essa manifestação aí é do Espírito Santo. Não, irmão. O Espírito Santo se manifestar é dar a entender. Jesus de Nazaré disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Consolador. O Espírito vai ensinar vocês em toda a verdade. Então, o que era o Espírito Santo se manifestar? Era o Espírito Santo aqui tomar o irmão Elcio? Não, irmão, não é isso. Mas eu passei 18 anos acreditando que o Espírito Santo se manifestar era a irmã ficar rodando dentro da igreja. E não é. Eu lembro que certa feita eu fui numa reunião, fui convidado, e aí tinha um abençoado lá que ele ficava rodando e batendo a cabeça nas paredes, um crente. E aí
Eu, curioso, né? Era até policial ele. Eu perguntei, vem cá, e por que ele está assim? Aí o pastor já gritava de lá: deixa Deus usar. E o camarada se batia nas paredes, tal. Aí a irmã do abençoado: ô Elcio, você é forte. Quando você perceber que ele vai se bater, segura. Eu digo: eu segurar? Eu vou impedir o agir do Espírito? Você está dizendo que é o Espírito que está agindo. Eu vou segurar o Espírito Santo, é isso? Ele que se arrebente para lá com o Espírito dele, que não tinha nada a ver de Espírito Santo. Aí na mesma noite, ele se batendo nas paredes. Esse abençoado até já partiu. Ele se batendo nas paredes, dizendo que era cheio do Espírito Santo. A mãe dele rodou, caiu. Vieram com um lençol branco, jogaram em cima, dizendo que ela foi arrebatada. Aí eu estava do lado de outra irmã curiosa. A irmã começou a futucar: levanta, que isso não é de Deus. E o povo dizendo: deixa Deus usar. E a irmã levantou assim, atordoada. E a irmã olhou para ela e disse assim: o que aconteceu? Ela disse: eu não sei, eu fui arrebatada. Aí eu perguntei: a irmã não viu a pregação? A irmã não viu o que o pastor falou? Ô irmão Elcio, não, que eu fui arrebatada em espírito. Eu falei: foi, irmã? A senhora viu o quê? Não, eu perdi o sentido. E como a gente acreditava nessas coisas. Agora entra um bêbado, entra um mendigo, mal vestido, e chega aí, começa a ter uma... É demônio. É o demônio. Agora no pastor, é o Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo se manifestou. Não! O Espírito Santo se manifestar é te trazer consciência, sabedoria, entendimento. Paulo disse: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, ninguém te engana. Quando você está cheio do conhecimento de Deus, ninguém te engana. Minha esposa estava falando isso ontem, e já aconteceu com ela e aconteceu comigo. Eu não aguentava estar dentro de um ônibus, quando eu vi alguém chegando para mim e dizendo assim: eu tô precisando disso e daquilo. Aí mostrava foto de gente doente, e meu coração partido, eu chegava e catava moeda e dava. O tempo vai passando, Deus vai abrindo os teus olhos, você vai começando a perceber que tem muito enganador. Camarada vai lá, pega um pedaço de bofe, ou de passarinha, coloca no pé, enfaixa todo, e fica lá dentro do ônibus pedindo dinheiro. Pergunta se eles querem dar um dia de trabalho. Não querem, que ganha mais do que você. Outro chegou para minha esposa dizendo crente, pediu um dinheiro, ela deu, e disse que ia pagar no outro dia, emprestado. Funeral, né? Ele matou a própria... da mãe, matou a mãe, ó. Diz que era para o funeral da mãe. Mentiroso, todo mundo sabe. Mentira, meus irmãos, a mentira, como diz o ditado, a mentira tem perna curta, né? Tinha um abençoado aqui que ficava cercando a gente só atrás de cesta básica. Ficava aqui direto atrás de cesta básica, todo dia. E quando não era aqui, era na escola da minha esposa. Me falou: gente, eu não tenho, eu não posso. Não... Quando eu posso, eu ajudo. Mas no dia que você disse: eu não tenho, eu não posso, cadê? Sumiu. E isso está na Bíblia? Claro que está, irmão. Olha Jesus dizendo: vocês estão me seguindo por causa do pão. No dia que eu tirar o pão de vocês, vocês me deixam trabalhar, e não pela comida que perece, porque a comida vai acabar. Mas permaneça firme na comida que permanece para a vida eterna, que é a vida, que é Jesus. Aí o povo, ó, corria. Não seja um crente fujão. Não abra mão da sua vida com Deus por causa dos pães da vida. Viva uma vida íntegra, de verdade, com Deus, que Deus há de te honrar. Deus há de abrir porta, porque Ele vê o teu coração. O Espírito Santo hoje ele manifesta em nossas vidas, dando a entender, porque não existe mais um tabernáculo de homem, onde só quem tinha verdade era o líder. Você hoje talvez saiu da sua casa dizendo: eu quero ouvir uma palavra de Deus, mas a palavra de Deus já está no teu coração. Tá tudo, o que eu estou falando aqui, Deus está testificando em você, porque você é filho. Em qualquer lugar Deus vai falar com você. Ô irmão, então por que a importância disso aqui?
Isso aqui é um lugar de comunhão, é um lugar dos irmãos se abraçarem, é um lugar da gente desenvolver um trabalho social, é um lugar da gente sentar e ouvir uma palavra, já que nós não temos tempo em outros lugares. Porque eu tenho certeza, se hoje, domingo, se você não está aqui, você não ia estar lá a manhã toda lendo a Bíblia. No mínimo, ia estar ou dormindo, assistindo Netflix. Então é um momento que a gente tira para interagir e aprender com o Pai, amém? Mas eu já vou adiantar que tem gente me olhando já torto, mas antes de chegar em casa tem comida ali ainda. Você quer falar? A boca fala, o coração está cheio. Olha lá. A esposa quer falar. Olha lá. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se tinha manifestado enquanto o primeiro tabernáculo estava de pé. Santo lugar é a tua mente, é o teu coração. Esse lugar é santo. Nós estamos habitando em lugares celestiais. Mas é fácil, irmão Elson? Não é não, filho. Não é fácil não, porque você tem que rasgar, jogar para trás todo o traje antigo. 9:9 Hebreus. Isto é uma parábola para a época presente, disse Paulo, que se oferece dons e sacrifícios, quanto a consciência nunca pode aperfeiçoar nunca aperfeiçoou quem presta culto. Então o que Paulo estava dizendo, que aquilo que os irmãos estavam fazendo lá, os hebreus, não aperfeiçoava ninguém, porque era sacrifícios, paga preço, não aperfeiçoava. Porque a perfeição não vem pelos sacrifícios, a perfeição vem pelo aquilo que Ele fez e pela nossa fé. Olha aí, Hebreus 9:10, os quais não passam somente de ordenanças, da onde? Da carne. Eu vou fazer jejum, ordenança da carne. Eu vou beber um copo com água orada pelo pastor. Eu vou dar um dízimo, eu vou dar uma oferta para Deus abrir porta. Eu vou pagar o preço, subir escada de joelho, colocar uma folha de trevo atrás da orelha, uma cara de vaca na entrada do sítio. Eu vou colocar uma fita de Bonfim, de Tatarafim, de Delfim. É tudo a ordenança da carne, da religião, da crendice, do seu credo. Isso faz o quê? Para a tua vida espiritual, acrescenta o quê? Nada. Você se enche de informações, mas de vida, os quais não passam somente de ordenanças da carne, baseadas em o quê? Comidas e bebida e diversas abluções imposta até o tempo da reforma. Comidas e bebida, come isso, não come aquilo, pode isso, não pode aquilo, bebe isso, bebe aquilo. Proibições, baseada em comidas e bebidas e diversas abluções. Irmão Elson, o que são abluções? Pega aí o Google aí, vai pesquisar o que é abluções. Sacrifícios, lavagens, porque aqui nesse contexto tinha muitos significados. Sacrifícios, lavagens, batismo nas águas como ato para salvação, dízimo para a casa de Deus. Era tudo ablução por causa da lei, por causa do templo que ainda estava de pé. Mas aí, irmão Elcio, ia entrar a reforma. E no ano de 1500, não sei quanto, Lutero trouxe a reforma. Lutero não trouxe nada, Lutero só criou outra religião. Mas Lutero era padre e virou pastor. Não, Lutero morreu sendo monge. Mas a igreja de Lutero é tudo igual, não é nada. Tem várias ramificações que já saíram dele. Porque a reforma não foi com Martinho Lutero. A reforma foi com Cristo na cruz. Quer ver? Olha lá. Hebreus 9:11. Estou acabando, Vera, calma aí. Vá orando aí. Quando, porém, veio Cristo, Hebreus 9:11. Quando, porém, eu só vou ver vocês daqui a 8 dias. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens o quê? Dos bens já realizados. Não é que ele vai realizar, ele já realizou. Nós estamos vivendo o que Cristo fez e não o que Cristo vai fazer. Não fique dizendo, Deus vai fazer na minha vida, queridos.
Deus já fez tudo. Você agora só vai viver, chamar a existência do que Ele já fez, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O maior tabernáculo perfeito não foi o templo religioso, foi o corpo de Cristo na cruz. Olha aí, 12, Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, para efetuar uma salvação até domingo que vem, uma eterna redenção, salvação, resgate, um eterno resgate. Jesus te resgatou da maldição da lei, Jesus te resgatou do ministério de condenação e morte, Jesus te resgatou do pecado, Jesus te resgatou de tudo isso. Mas o crente está na igreja pedindo tudo o contrário. Romanos 8:1 diz assim, ó, não há condenação para quem está em... Aí está o crente dizendo que está em maldição, condenação, demônio, isso. Não, irmão, é porque ele não consegue se enxergar no Senhor. Quando você consegue se enxergar no Senhor, você começa a se valorizar. Uma mulher que apanha do marido, que diz que é marido, uma mulher que apanha lá do parceiro, que ela diz que é parceiro, e ela fica ali se sujeitando, se humilhando. Quando ela começa a se valorizar, quando ela começa a sair daquela prisão domiciliar, quando ela começa a conhecer mais pessoas, ela começa a se valorizar. Por quê? Porque ela começou a entender que o que ela vivia não era vida, era uma prisão. Assim estão os crentes, ao invés de viver a graça de Cristo livre, leve e solto, com temor de Deus, é claro, estão vivendo o jugo dos homens, a manipulação dos homens, o pecado que os homens colocam. Cristo tirou, o homem vem e coloca. O preço que Cristo pagou, eles estão pedindo para você pagar novamente, quando Ele já fez, com um perfeito sacrifício. E olha lá, está acabando, 9:15, Hebreus. Por isso, Ele, Jesus, é mediador de uma nova aliança, para que por sua morte, para a remissão das transgressões, ou pecado, que havia debaixo da primeira aliança. Então transgressão e pecado era debaixo da lei, tá? Da primeira aliança, os chamados, não é quem aceita Jesus, é quem Ele chamou, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que é eterno não acaba, então salvação eterna não se perde, porque é eterno, foi Ele que deu, e Ele não tira. 8:13. Quando Ele diz nova, torna antiquada ou antiga a primeira. Ora, olha o que disse Paulo lá por volta lá do ano 66 em diante. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, olha lá, e envelhecido, perto está de desaparecer. Você lembra quando Moisés desceu do monte? O rosto de Moisés desceu como? Glorioso, né? Só que ia apagando, até desaparecer a glória do rosto de Moisés. Tanto é que Ele colocou ali um véu para demorar mais um pouquinho, né? Mas aquilo ali representava a lei. A lei ia desaparecer. Moisés era o precursor da lei, né? Aquele que propagou a lei, trouxe a lei. Então a lei de Moisés, ela teve um período de validade. Essa lei iria acabar e ela ia desaparecer. E aí Paulo começa a dizer: aquilo que é antigo está envelhecido, perto está de desaparecer. Porque aqui não tinha desaparecido ainda, porque o templo ainda estava de pé. Mas todos nós já sabemos, e quem não sabe, a história diz isso, que no ano 70 depois de Cristo, o general romano chamado Tito invadiu Jerusalém com 60 mil soldados romanos, mais conhecido, né, como a invasão, a guerra judaica,
E ele destrói ela. Na verdade não foi ele, foi um soldado que pegou uma flecha com a tocha de fogo e lançou, e a flecha caiu dentro do templo, incendiou, e aquele templo caiu. Como disse Paulo, estava perto de desaparecer, porque Jesus já havia profetizado que o templo iria cair. Hoje o que existe lá são os muros das lamentações, mas do templo mesmo, de fato, não ficou pedra sobre pedra. Ô irmão, mas se não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse, e aquele muro grandão que os judeus ficam lá assim? E os crentes, saem do Brasil para ir para lá fazer promessa. Ali não é o muro do templo, ali é o muro externo que cercava o templo, tá? O templo, de fato, não existe nada. Pelo contrário, o irmão Cunha pode me ajudar aqui. Na verdade, no lugar do templo foi construída uma mesquita, né? Uma mesquita muçulmana. Então, no lugar do templo hoje é uma mesquita dos muçulmanos. Aquele muro da lamentação, das lamentações, é o muro que cercava o templo, que no lugar do templo, que não ficou pedra sobre pedra, porque desapareceu, como disse Jesus, hoje é uma mesquita dos muçulmanos. Aí alguns judeus querem derrubar aquele negócio lá e construir outro templo de Jerusalém. Não vai, porque aí a guerra vai pegar fogo. Então, irmãos, ficamos por aqui? Acabou? 18. Depois de dizer, como acima, sacrifício e ofertas, nem holocaustos ou abluções pelo pecado, nem tivesse prazer nestas coisas que se oferece segundo a lei. Olha lá, tudo era segundo a lei, ó, ofertas, sacrifício. Ô irmão Elson, se a oferta ali era na lei, por que o irmão hoje fala de oferta para pagar aluguel? Porque a oferta ali era específica, tá gente? Era oferta de animais, era oferta de pombos, era oferta oriunda da lei, dentro do judaísmo, tá? Mas e essa oferta que o irmão pede hoje é bíblica? Não. A oferta que eu peço hoje não é bíblica. Mas Paulo pediu oferta. Paulo não pediu oferta? Está lá em 2 Coríntios, não é isso? Quem semeia pouco, pouco ceifará. Quem semeia mais, em abundância, a abundância também ceifará. Deus ama quem dá com... Então Paulo pediu oferta. Não, mas a oferta ali não era dinheiro. A oferta ali era alimento para ajudar os crentes pobres de Jerusalém. Eram os irmãos que se reuniam e traziam aquelas ofertas anualmente ali para ajudar os irmãos. E falar em anualmente é o que o irmão Cunha propôs aqui, para a gente estar sempre trazendo uma alimentação. Vamos estocando aí para final do ano a gente compartilhar aí com as pessoas que necessitam algumas cestas básicas aí, permitindo o Papai do Céu, tá bom? Então é nesse sentido. Então, as ofertas da lei, os dízimos, as lavagens, só se ofereciam segundo a lei. Hoje não existe mais isso. Então quando um pastor chega com a cara de pau e diz assim, faça um pix aí para Jeová. Ô pastor, qual é a chave? Qual é a senha? Não tem, porque não é para Deus. Agora, se ele for honesto e disser, gente, eu preciso de uma ajuda financeira, de dinheiro. Eu tenho televisão para pagar, eu tenho rádio para pagar, eu tenho templo para construir, eu tenho igreja para pagar aluguel, e vocês precisam me ajudar. Aí os irmãos voluntariamente ajudar, tá certo, porque afinal de contas as pessoas estão lá, então deve naturalmente compartilhar com aquele pensamento, não é isso? Mas eles não vão falar isso nunca, porque tem que botar o nome de Deus no meio para as pessoas acharem que está dando para Deus, quando não é. 10:9. Então acrescentou, eis aqui estou, Deus, para fazer a tua vontade. Remove, tira a primeira aliança para estabelecer a segunda. Hebreus 10:10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de quem? Do pastor, do irmão? Não, do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. 14? Não, aqui eu encerro. João 1:17. Porque Moisés trouxe, Jesus trouxe, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Amém? Então veja o que você vai viver. Se você vai viver a lei de Moisés, ministério de condenação e morte, ou se você vai viver a graça e a verdade de Jesus Cristo. Amém? Quem concorda, dê uma salva de palmas aí para o Eterno. Ele é digno. Graça e paz.